Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Quieco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário. O grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Vamos falar então nesse momento do livro do Eclesiastes, um livro maravilhoso, muito profundo. Eu particularmente estava um pouco ansioso até para chegar nesse momento, em função do conteúdo que essa obra traz, que é muito profunda. Eu já li e reli o livro do Eclesiastes, sei lá, umas 10, 15, 20 vezes ao longo da minha vida. Eu acho um livro muito bacana. É um livro relativamente curto, ele tem 12 capítulos, e a sua autoria é atribuída e não é contestada, né? De fato, aparentemente o autor de fato é Coelet ou Coelet, dependendo da tradução aí. E o nome Eclesiastes ele vem da função desempenhada por ele, por esse autor, que era o presidente da Assembleia, né? O chefe da Assembleia. Então, vamos compreender em que momento se passa a história desse livro e quais são ali as características que contextualizam o motivo pelo qual ele foi escrito. Bom, então, eu peço para que vocês façam aí uma rápida memória aos 2 livros de Macabeus, que a gente apresentou alguns vídeos para trás aí. Se você não viu, né, não viu ainda esse vídeo, não acompanhou, peço até que você vá lá no começo, né, faça aí a jornada completa, ou então vá lá no livro dos Macabeus. Por volta ali de 300 anos antes de Cristo, até mais ou menos 100 antes de Cristo, ali num período aí de uns 200 anos, quase 100 e poucos anos, os judeus eles estavam sob uma forte pressão do reinado, da monarquia do grande império grego.
né, que foi expandindo não apenas suas áreas, mas especialmente os gregos tinham como missão interferir na cultura e na religiosidade dos povos que eles conquistavam. E eu pedi para que você relembrasse um pouco dos macabeus, porque se passa aqui naquele momento muito parecido, um pouquinho até antes dos macabeus. Essa história ela vem um pouquinho antes da história de Matatias e Judas Macabeu. Então aqui eles viviam esse momento. Era o reinado grego avançando e tentando converter à força todas as pessoas e povos que eles dominavam. Basicamente isso. E Coelet, o autor dessa obra, como grande líder da Assembleia, presidente ali daquele grupo judaico, escreve a obra numa tentativa de questionar as pessoas, até de apresentar os motivos que levavam ao desânimo. Né? Poxa, os judeus, né, como a gente sabe historicamente, um povo tão massacrado, tão invadido, tão assediado, e o livro Eclesiastes ele traz uma grande reflexão sobre isso, né? Onde é que está a felicidade, então, né? A gente é constantemente ameaçado, nós somos o povo de Deus, nós somos filhos de Javé, e, né, entra ano e sai ano e a gente não fica em paz, né? É muito difícil a gente conseguir ter paz. Então, Coelet, nesse momento, a gente está falando aí de aproximadamente 300 anos antes de Cristo, então, pós-exílio babilônico e antes da era romana cristã. Então é aquele momento ali que eu falava do livro dos Macabeus. E é por isso que o livro traz aí essa discussão do próprio autor com ele mesmo, basicamente, né? O autor ele vai fazendo uma reflexão ao longo desses capítulos sobre esses questionamentos, né? Por que isso, né? Por que conosco, né? Onde é que está a felicidade? Qual que é o sentido disso tudo? É fazer por fazer? É fazer para tentar deixar para os nossos descendentes? Então o livro ele traz de fato uma história que tenta jogar aos olhos dos judeus uma força, uma motivação. Basicamente, vivam intensamente as leis de Deus hoje, sem pensar no ontem e sem pensar em deixar necessariamente um legado para seus filhos apenas. Tem que deixar. Mas para deixar um legado, você tem que viver a sua vida. E esse é o grande sentido do livro. É trazer essa reflexão. Por isso que eu falei para vocês que eu sou apaixonado por esse livro. Eu utilizo na minha vida particular, né? Eu utilizo bastante esses conhecimentos, eu tento colocar eles em prática desde a minha juventude. A primeira vez que eu li o livro do Eclesiastes, eu tinha acho que uns 13 anos. Então, esse livro me marcou muito e ele sempre me trouxe esse entendimento de colocar em prática no hoje, colocar em prática no hoje, fazer acontecer agora, para que isso depois vire um legado, né? O que é um legado, se não a gente arregaçar as mangas e fazer as coisas hoje? Se a gente não faz na prática, nunca vai se tornar um legado. É disso que o livro fala. Bom, então falando dos fatos mais relevantes, Coelet, ele se apresenta como filho de Davi e rei de Israel. É assim que ele se apresenta logo no início, e todo o contexto da história sugere que está ali pelo período das invasões gregas sobre Israel. Então é aquele período que se vive 300 anos antes de Cristo. E aí, diante, né, desse assédio, desse massacre a que os judeus constantemente são submetidos, ele vai questionando sobre a existência da felicidade verdadeira, né? De fato, existe a felicidade ou não existe a felicidade? Ele vai fazendo esses questionamentos. E ao longo dos capítulos, isso vai sendo aprofundado, né? O autor ele vai conseguindo dar algumas temáticas para que nós, leitores, a gente percorra um caminho para lá na frente chegar a uma conclusão. Então é bem interessante, né? Eu vou falar aqui de alguns momentos onde ele consegue trabalhar essa balança, né? Do lado negativo da visão da felicidade com o lado positivo. Então, num primeiro momento, ele vai questionando: vale a pena fazermos de tudo para sermos felizes, sendo que a nossa felicidade está sempre ameaçada? Então ele faz esse questionamento num momento. Logo depois, ele já traz o entendimento de que, por menor que seja essa fração de felicidade, ela pode também estar na dor e no sofrimento, porque Javé tem um preceito e esse preceito conduz à sua morada celestial. Então, tá vendo como o autor ele vai pegando situações talvez que levem o entendimento religioso e espiritual de uma pessoa para baixo, para a parte negativa, e logo em seguida ele vai dando outro peso, dizendo, mesmo sendo em alguns momentos negativo, é para Javé. Então, se é para Javé, não há infelicidade. Aí ele vai questionando isso. A infelicidade, então, é uma constatação de vida daqueles que se sentem fracos na fé.
E eu acho isso fantástico, por isso que eu gosto muito desse livro, né? O autor ele vai nos fazendo refletir que a felicidade e a infelicidade, na verdade, elas não existem como uma contradição. O que ele sugere é que estar em Deus e Javé é felicidade plena, mesmo que você tenha sofrimento, coisas boas ou ruins. E não estar em Deus é não ser feliz. Então ele não diz que felicidade ou infelicidade é a consequência das nossas práticas do dia a dia, certas ou erradas. Não. Ele fala o contrário. Ele fala felicidade ou infelicidade é a graça de crermos que Javé é o Senhor e sabedor de tudo, mesmo no sofrimento. Esse é o entendimento que Kohelet nos passa. E aí, claro, ele vai avançando nessa discussão, nessas apresentações, por isso que é um livro colocado justamente nesse grupo dos livros sapienciais de sabedoria. E na parte final do livro, eu acho também ela muito interessante, faço um convite, é uma leitura muito rápida, tá bom? Não só no nosso escrito aí, a Bíblia em resumo, que tem um link para você poder baixar, mas claro, de fato, na Bíblia, né, diretamente. E lá no final, ele dá uma leitura, ele faz uma leitura muito interessante. Ele deixa para o leitor uma mensagem que quer dizer o seguinte: não interessa qual é a condição que você vive. Se você vive numa condição social pobre, média, rica, se você vive muitas dores ou muitas alegrias, não interessa qual é a condição que você vive. Ele sugere que viva intensamente tudo que lhe for possível para Deus, por Deus e com Deus. E você será feliz. Não é uma mensagem maravilhosa que o Eclesiastes nos deixa? Por isso que esse livro é tão utilizado em palestras, em encontros motivacionais, encontros religiosos, em vários tipos de citações feitas em trabalhos mundo afora, justamente por trazer esse entendimento. Como eu falei para vocês, eu sou suspeito para falar porque eu sou apaixonado pelo livro. E como mensagem, talvez ali última, ele diz para a gente mais ou menos o seguinte: viva enquanto é tempo e com a intensidade proporcionada por Deus, pois é para isso que ele te fez. Não é uma mensagem legal? É assim que o livro termina. Claro que eu estou aqui fazendo uma tradução do que está escrito em várias linhas, mas eu consegui resumir nessa frase para apresentar aqui para vocês. Estou deixando até escrito aí do lado, para que vocês terminem esse vídeo olhando para esse ensinamento vindo do Eclesiastes, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vocês perceberam que foi uma abordagem talvez um pouco até mais descontraída do que o normal, pela profundidade, até pela característica do livro, né? Ele é um livro que nos leva a isso, ele leva a gente a fazer uma apresentação um pouco mais aberta, mais dinâmica, tá bom? Faço o convite para que você vá aí abaixo, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações e compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu dia a dia, do seu relacionamento. Também faço um outro convite. Lá na descrição do vídeo você tem 2 links. Você pode baixar nosso livro, A Bíblia em Resumo, em PDF, gratuitamente, ou você pode comprar o mesmo material, né? E alguém se pergunta, por que você oferece de graça e ao mesmo tempo você faz a venda do livro? Porque com a venda do livro a gente auxilia instituições aqui da cidade que eu moro, que é Cotia. O livro ele vai chegar na sua casa, basta você clicar, vai na lojinha virtual e ele chega aí para você, tá bom? Então se você quiser ajudar o nosso projeto, você tem essa opção. Eu sou Maurício, espero vocês no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!